Olá pessoal, tudo bem? Iremos falar um pouquinho sobre a história de José e de Maria, né? Os pais biológicos de Jesus. Que é uma história fantástica, e o que me chama a atenção nessa história é deles dois como casal, né? E é nesse foco que nós vamos falar, deles dois como um casal. É importante lembrarmos que no início, no noivado praticamente, o casal já tinha algumas coisas que, se fosse pessoas igual eu, igual você, não dizendo que eles eram diferentes, eles eram ser humano igual eu e você, eles não eram especiais, né? Eles eram pessoas tementes a Deus, que Deus teve, né, no seu projeto magnífico, né, usá-los como instrumento para que fossem os pais terrenos, né, de Jesus, os pais biológicos, falando de que coisa daqui da terra, porque Jesus, ele era desde o princípio, ele é eterno, não é? Mas como figura humana, ele nasceu dos pais José e Maria. Só que esse casal, quando o anjo aparece para Maria e fala que ela seria a mãe biológica de Jesus, ela estava diante de um problema que muitas mulheres provavelmente não saberiam lidar. Explicar, né? Explicar. Não tinha explicação. Não tinha explicação. Mas a sabedoria de Maria foi uma coisa assim sobrenatural, né? Porque além da sabedoria, a inteligência, né, que ela teve, até mesmo a inteligência emocional, né, dela ter que explicar uma moça que era virgem, mas que iria ter um filho, explicar como, não tem explicação, né, e como José recebe tudo isso. Isso é que é o ponto-chave da coisa, né, porque até então, quando o anjo a saudou e disse assim, vos saldo agraciada, né? Você dará à luz um filho, e o seu filho chamará Jesus. Para ela estava tudo tranquilo, porque ela teve esse contato, ela sabia do que estava acontecendo. Só que para falar isso para o esposo, né, para o futuro esposo que era José, que estava um noivo, a Bíblia fala que ela estava desposada de José, estavam prestes a se casar, seria realmente difícil de explicar. Seria uma situação diferente na qual nunca tinha acontecido, e ela estava diante de um problema, porque como se explica uma gravidez na qual uma menina virgem, de uma moça virgem, e digamos, se era projetada, que foi feita pelo próprio Deus, se a Bíblia fala que ela concebeu do Espírito Santo. Então, na história, em toda a história bíblica, nunca tinha acontecido isso. Em toda a história do povo, da humanidade, esse era o primeiro fato que estava acontecendo, e seria impossível de alguém compreender uma história dessa. E o que mais me chama a atenção na história de José e Maria é a postura deles em relação um ao outro. Mesmo acontecendo isso, a Bíblia não relata José ofendendo Maria, né? José falando palavras grosseiras, falando palavras ofensivas, né, para Maria. Muito pelo contrário. Ele ficou confuso? Sim, ele era um ser humano. Mas isso não deu direito a ele de difamar a Maria, de dizer que a Maria era um mal qualquer, muito pelo contrário, né? A Bíblia fala que quando ele soube, ele intentou deixá-la secretamente, justamente para não difamar, escandalizar, né? Para não causar um escândalo, porque seria motivo de escândalo. Na época seria um escândalo muito grande, né? Então ele pensou, planejou deixá-la secretamente, justamente para não causar nenhum dano. Porque o amor faz isso, né? Quem ama faz isso. Quem ama não quer prejudicar o outro. Não quer machucar o outro. Não quer machucar. Quem ama não faz isso. Quem ama cuida, né? A postura de José, além de ser uma postura ética, uma postura de moralidade, de homem, né? Um homem de atitude, uma pessoa de caráter, deixa explícito que ele era realmente uma pessoa que amava, que amava a Maria de verdade. Porque se fosse qualquer um, diria assim, você não presta, você está mentindo, você está me enganando. Né?
porque seria incompreensível. Mas Deus também resolveu revelar para José que aquela situação não era uma traição, não era nada de ordem humana, mas era uma coisa espiritual. Mas o que a gente quer frisar nesse vídeo é que quando você está diante de um problema, se você começar a rasgar o cabelo, né? Começar a se martirizar e dizer assim, e agora? O que é que eu faço? Não vai dar certo. Começar a ter pensamentos negativos, isso não vai resolver o problema. Mas se você se manter na calma, se você buscar meios nos quais te dê embasamentos para você resolver, você consegue sobressair, você consegue resolver os seus problemas sem ter muita dificuldade. Só que é a razão, né? José, ele usou a cabeça com a razão, não com a emoção, né? Porque quando a gente usa a cabeça com a emoção, a gente só pensa o pior, a gente não consegue raciocinar. A gente não consegue ver o melhor da outra pessoa, né? Quando você lida com essa emoção, você só vê o pior, porque você só foca nas piores coisas. Você só vê o lado negativo do outro, né? E José não. José lidou com a razão. Isso é que eu acho mais fantástico na história de José e Maria, é isso. Ele lidou com a razão. Mas eu gostaria de deixar aqui essa deixa aqui para os homens. Imagine você, a tua esposa, sim, você passa, digamos que você está noivo, ou no caso você já está casado, e você, além de ter que cuidar de um filho que não é seu, né, e você vai passar 9 meses sem poder ter nenhum contato físico com a sua esposa. Isso é difícil. Isso é postura, né, de gente que ama. Isso é difícil. Imagina. É a única explicação. Muitos homens enlouqueciam diante de uma situação dessa, né? Você conviver com a mulher, já é sua esposa, ele tomou como esposa, só que você não pode ter nenhum ato sexual porque ela está aguardando, ela está esperando, ela está para ter a luz de um ser que seria e que é o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Então, foi uma situação difícil para eles, não foi fácil, mas eles com inteligências, eles com o temor que tinha a Deus, eles conseguiram resolver os problemas que surgiram, que não foram poucos. Teve perseguição, teve pessoas querendo matar Jesus quando era criança, que foi o rei Herodes, mas eles não se deixaram abater, venceram, e venceram porque foram pessoas que tinham determinação, não eram pessoas que viviam por cabeça dos outros, que andavam pelo que os outros falam. Eles, além de crer em Deus, além de ser pessoas tementes a Deus, eles tinham determinação, e foi realmente essas qualidades que Deus viu neles, de caráter, de moralidade, de pessoas éticas, e Deus realmente se agradou e disse assim, não, esse casal tem realmente qualidades necessárias, né, positivas, que dá para eu implantar o meu projeto salvífico, na qual foi a pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador. O que mais me chama a atenção em tudo isso é que eles sempre estavam juntos. Eles resolviam todos os problemas juntos. Né? Isso só nos traz, nos nossos dias atuais, o quanto isso é forte, o quanto essa aliança é poderosa. Né? A união do casal promove o casal, né? Faz o casal ter mais força nos momentos difíceis, né? Com certeza. Quando surgem os problemas, o casal está preparado para resolver. A falta de união faz com que o casal, no momento que apareça um problema, entre em desespero, em pânico, o que fazer, fique atônito, como resolver, né? E agora? O que eu faço? A solução para muita gente é se separar, mas não resolve. Não resolve. Então, pense nisso, tá? Leia a história de José e Maria, está no capítulo 2 de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no livro de Mateus também, tá? Uma história bacana, a gente está dando apenas uma síntese de um pouquinho da história deles, porque é muito profunda, muito linda e vale a pena analisar. Fica com Deus, tá? Tenha um bom dia e se inscreva no nosso canal, Erasmo e Janaína Lima Oficial, tá? YouTube. Tchau, tchau, gente. Tchau, até a Deus próxima. Te abençoe. Deus abençoe.